Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse é o nosso vídeo de número 21. Nós já avançamos bastante, a gente está no meio do capítulo 9. Esse é o terceiro vídeo sobre o capítulo 9, capítulo que trata de possessão. Então, se você está chegando pela primeira vez aqui e você quer estudar o assunto possessão, eu recomendo volta 2 casas, pega o primeiro vídeo que trata desse nosso assunto para tudo fazer sentido. No primeiro vídeo a gente abordou o assunto possessão na obra de Kardec. No segundo vídeo, que foi o vídeo anterior, a gente entrou no capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade e agora a gente vai dar seguimento no livro, no capítulo. Então, a gente está no meio de uma caminhada, não dá para cair nesse momento agora e esperar grandes revelações. Compensa voltar, tá bom? Vamos para o nosso texto. A gente sempre projeta na tela e vai lendo, comentando e fazendo apontamentos. Um breve resumo que é o spoiler do capítulo. Em uma sessão espírita, Pedro, que é um assistido, é uma pessoa de fora que veio procurar atendimento, mas ele tem a diferença, ele tem a questão de ser um médium. Então tá aqui, Pedro, um jovem médium, é acometido por um ataque de possessão, entre aspas. Um espírito obsessor, com ódio e desejo de vingança, assume o controle do corpo de Pedro, causando convulsões e sofrimento. A gente tá em um momento aqui em que já houve o atendimento inicial do Pedro. A dona Celina, que é a médium talvez com maiores capacidades mediúnicas e desenvolvidas no campo do amor, do acolhimento, ela já iniciou o atendimento. Então a gente está no meio de um processo que já está acontecendo. E o Pedro ele está sendo acompanhado pela sua mãe no plano físico, tá? Ele foi junto com a mãe no centro. Então, o Pedro ele teve um ataque epilético e aí o Aulus, que é o assistente, ele trouxe algumas explicações para o André Luiz e para o Hilário, que são os aprendizes, sobre esse ataque epilético que, na verdade, ele se dá em razão da presença e da atuação das energias do espírito obsessor, que a gente vai ver a partir de agora, que a história ela sempre vai ter dois lados ou mais e mais lados quanto mais a gente se aprofunde na história. Por isso que eu terminei o vídeo anterior falando que a gente não pode ter um olhar de julgamento, de condenação para o espírito categorizado como obsessor. Porque ele não está lá, modo geral, por acaso, ele não está lá sem motivo. Então, só puxar o trecho final em que a gente parou. Presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como um transe mediúnico, de baixo teor. Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas, que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, confirmando para a gente a questão do transe mediúnico e de que quando ele se dá por ligações não positivas, por motivo de vingança, de ódio, qualquer coisa nesse sentido, as duas partes tendem a sofrer. E como a gente está aqui na matéria, a gente só vai enxergar o sofrimento de quem está do lado de cá. Mas quem está causando esse sofrimento de maneira consciente ou inconsciente, o espírito, ele também sofre. E no diálogo a gente vai olhar para o espírito que sofre. A gente tem que lembrar disso. Vamos só jogar esse assunto para um outro lado. A gente quer falar de baixo teor. Se fosse um transe mediúnico de alto teor, a gente estaria tendo um tônus, a gente estaria revigorando as energias do encarnado, que é isso que acontece com a gente quando temos a
o contato e a aproximação de entidades nobres, que, nossa, parece que todo o peso do mundo saiu, né? Parece que nosso corpo ele foi reduzido a gramas. É muita tranquilidade, é muito gostoso. Então é exatamente o oposto. E agora vamos entrando aqui. E fixando o par de infelizes em contorções, quer dizer, na questão da epilepsia, e os dois espíritos, o Pedro encarnado e a entidade desencarnada nas questões próprias deles ali dos duelos, enfim. Fixando o par de infelizes em contorções, Aulus acrescentou: nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente encarnação que lhe constitui uma bênção. Quer dizer, a gente tende a olhar pessoas com dificuldades aqui, né, na encarnação, vamos supor, com ataque no caso, ataque de epilepsia, talvez a gente olhe com esse olhar de, nossa, coitado, não sei o quê. E, puxa, mas por que tanto sofrimento? A visão da espiritualidade para certas coisas, ela vai ser uma visão de reajuste. Então, fala-se bênção, porque ele está tendo a chance de se reajustar intimamente, internamente, mas também reajustar a relação dele com aquele espírito. Então a visão ela é sempre de oportunidade, porque a gente acredita honestamente que a inteligência é maior, que Deus não está por acaso, não está deixando a coisa correr solta. O propósito, a intenção, ela é sempre positiva, ainda que o caminho ele seja extremamente doloroso. Por muitos anos, ele, Pedro, e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo, ou seja, enquanto desencarnados, né, antes da atual encarnação de Pedro. Presentemente melhorou. Qual ocorre em processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, quer dizer, o ataque epilético. Quando acontece esse contato entre eles, aí o Pedro tende a ter convulsão e podendo evoluir para a questão do ataque epilético. Em razão de o rapaz, em razão de Pedro, ainda trazer o corpo perispíritico provisoriamente lesado em centros importantes. E aí a gente vai ver, a seguir no texto, que essas marcas que o Pedro traz, das coisas que ele fez que serão expostas mais adiante, elas lesaram seu perispírito. Isso por si só já seria suficiente para provocar algumas crises, por exemplo, a própria questão da epilepsia. Só que isso é agravado, isso é muito pior, em razão de ele ter o fator mediunidade e ele ser vítima, não exatamente vítima, mas ele está passando por esse processo da obsessão, do duelo ou da cobrança de contas. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, vamos lembrar aqui, Dona Celina é a médium da casa que ela está atendendo esse caso, ela está junto de Pedro e junto da mãe de Pedro ali, mas ela não deu a passividade, ela não medianizou recebendo o espírito, ela está em desdobramento e em um diálogo praticamente mental ali, ela está atuando nesse espírito, mas sem dar a passividade. Então ela está fazendo esse atendimento sem ter um dialogador, ela própria está fazendo esse diálogo, por questões da casa, quem assistiu sabe o que está acontecendo. Dona Celina, com o auxílio do nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados. Para os dois.
lembrando, né, o olhar não é só para o encarnado, o olhar é para os dois. A relação ela está adoecida e a relação de ambos precisam desse cuidado. Implorando compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Quer dizer, através da prece, ela acessou, ela recebeu e ela está irradiando energias que vão acalmar ambos. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, ele se desprendeu automaticamente da vítima, Pedro, que repousou, enfim, em um sono profundo e reparador. Então Pedro adormeceu. Então pensa isso, está acontecendo no centro, no trabalho que você está. Aconteceu tudo isso e aí depois o rapaz dorme. Então a gente tem que ler com essa emoção assim. E ver a postura da dona Celina como que é impressionante. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido, quer dizer, a entidade também teve um adormecimento, conduziram a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora do enfermo, que estava chorosa e assustada, retornávamos, ou seja, André Luiz, Hilário e Aulus, retornávamos à conversação cordial. Então a Dona Celina atuou na situação do Pedro com a oração, tão logo ela viu que os laços ali se afrouxaram, que a energia relaxou, e aí Pedro adormece e tem a mãe do lado preocupada, chorando, ela já sai daquela relação e já vai cuidar, acalmar o coração da mãe, oferecendo água fluidificada e certamente energia e a presença dela. Então, olha que capacidade de ela sair de uma situação, de uma energia complicada, ela orou, ofereceu e já faz a transição para ajudar a mãe. Então, olha como que ela consegue saltar de uma situação para outra e assumir a melhor postura para cada necessidade. O que eu acho interessante aqui, né? Não coloca que a princípio a dona Celina ficou falando para a mãe, não, cara, sabe? Ela acolheu, pega a água, oferece, quer dizer, ela já mostrou que ela está cuidando. E isso muitas vezes basta. Por vezes a gente acha que tem que ficar falando, que é só na cabeça que a coisa vai entrar, mas muitas vezes não é exatamente na cabeça, é fazendo algo que você vai despertar, que você vai conseguir sintonizar ali e puxar a pessoa. Então agora a gente vai voltar para a conversa entre André Luiz, Aulus, que é o orientador, e Hilário. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro encarnado na categoria de um médium? Perguntou Hilário atencioso. E aí vamos lá. Será que ele é um médium? Já vimos que sim, já sabemos que sim, mas vamos ao texto. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Então, a palavra aqui forte é a passividade. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Vamos fazer uma pausa aqui. Antes de ser um médium, é um espírito endividado a redimir-se. Até muda a câmera para a gente dar um foco. Por que eu quero essa chamada de atenção?
é muito, mas muito comum nos atendimentos em centro espírita, quando a gente se depara com alguém que está buscando assistência e a pessoa tem ali faculdades mediúnicas que a gente observa, é muito comum se falar que você tem que trabalhar a sua mediunidade e já coloca quase como uma pressão, um dever, e tem pessoas que se sentem, né, eu tenho a mediunidade, eu tenho que trabalhar a mediunidade, o que já acho que é ruim, porque tem pessoas que já se colocam em um status de superpoderes e já se envaidece. Tem pessoas que ficam com temor, com receio, e tem pessoas que não querem. Então, eu particularmente acho problemático esse negócio de dizer para as pessoas que você tem que trabalhar a sua mediunidade. O que o texto nos traz, que é a posição que eu gosto, que eu concordo particularmente nos atendimentos, nas conversas, nas oportunidades que a gente tem. Não se trata de ter que trabalhar a mediunidade. Você tem o fator mediunidade, você tem um canal aberto. E esse canal ele pode estar à disposição de boas companhias ou de companhias não boas. Quem está chegando no centro ainda, com certeza, vai ter processos de reajuste e provavelmente está procurando o centro porque tem ali perturbações. Então, antes de se falar em trabalhar a mediunidade, a gente tem que oferecer e estimular que a pessoa reajuste questões íntimas de comportamento, de hábitos, geralmente coisas que podem envolver bebida, droga, conversações, idas a locais que não são saudáveis espiritualmente. Então, primeiro a gente tem que oferecer recursos para a pessoa se reajustar. E enquanto trabalho espiritual, a gente tem recursos para, quando é o caso, para diminuir um pouco esse pulsar da mediunidade, essa coisa que os médiums trazem, e pessoas que precisam de atendimento, a gente consegue alguns recursos para diminuir essa abertura da mediunidade e tratar eventuais obsessões que estejam acontecendo ali. Apenas depois disso, quando a gente já tem a pessoa equilibrada, a gente já conseguiu tratar as principais relações do passado ali em questão de obsessão, e a pessoa ela se identificou, daí sim que a gente vai começar a se falar em trabalhar a mediunidade. Mas antes disso, é reajuste. Então não vamos criar um cenário em que a pessoa pode se envaidecer, que ela pode ficar com medo ou que simplesmente pode não querer. Eu, honestamente, não vejo utilidade alguma em usar essa abordagem de que você tem que trabalhar a sua mediunidade. Eu acho que os frutos, né, o que a gente está jogando para o lado de lá, ou envaidece ou afeta de uma maneira não positiva. Então, vamos reler esse parágrafo para ver se a nossa abordagem faz sentido. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta, médium. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Ponto. E aí Hilário pergunta: mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? O assistente sorriu e observou: desenvolver, né, sinônimo de desenvolver, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Então, olha, eu adoro isso, quando existe um cuidado com as palavras. Porque o Hilário pergunta desenvolvimento psíquico, mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento? Aí o Aulus, como um instrutor, ele fala, tá, vamos entender o que é desenvolver. E aí ele traz os sinônimos da palavra desenvolver, para ele poder explicar melhor e para o Hilário poder absorver o conteúdo da melhor forma possível. Então, desenvolver quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir.
Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. É razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então... Quando ele ia continuar, o Hilário já é tomado de ansiedade e pergunta: se é assim, objetou meu colega, não resultará infrutífera sua frequência a esta casa? Quer dizer, o Hilário estava ansioso também, tá? Eu lendo o texto aqui, eu falei, deixa o Aldous falar, sabe? Mas é legal, eu gosto de observar as características dos personagens aqui. Mas vamos voltar aqui. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, poderá trabalhar e se desenvolver, enfim. Mas aqui é um complemento para o que eu vinha falando, para o nosso estudo. Antes de falar que a pessoa tem que trabalhar a mediunidade e já botar a pessoa para trabalhar, ela tem que estar boa o suficiente. Ela tem que estar em desenvolvimento, ela tem que estar num reajuste que dê alguma segurança para começar a construir, a edificar na obra espírita. Em termos de mediunidade, não em termos de caridade, não tem essa. Em termos de caridade é a qualquer momento, começa. Mas em termos de mediunidade, trabalho é mediúnico. Porque é um risco você introduzir a pessoa que não tem conhecimento, que não está equilibrada, é um risco introduzir essa pessoa no trabalho mediúnico. É um risco para ela e para casa. Então, o fato de a casa ser pequena, de ter poucos trabalhadores, não significa que a gente tem que sair jogando as pessoas e, viu, vai, desenvolve, trabalha aí. Sabe? O nosso compromisso não é com a nossa casa, com crescer número de pessoas. O nosso compromisso é com as pessoas, com os espíritos. É de deixar as pessoas, oferecer condições para que as pessoas fiquem bem e a partir disso elas possam replicar o conhecimento, o bem-estar a partir das suas características, das suas faculdades psíquicas, morais ou mediúnicas. Então vamos lá. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então... Aí, Hilário, se é assim, não resultará infrutífera sua frequência a esta casa? Assim, o que ele está fazendo aqui? O que o Pedro está fazendo aqui? De modo algum. Aqui, recolherá forças para refazer-se. Olha o nosso papel enquanto centro espírita. Assim como a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração no adubo que lhe oferecem. Então a gente está para dar suporte. E não ter pressa. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais, ou mudar o padrão vibratório. Sobrevirá então um aperfeiçoamento de individualidades. Ambos vão se aperfeiçoar a partir dessa frequência de Pedro, caso ele se dedique no seu processo íntimo, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde tão cristalina quanto desejamos. Então, mediunidade é um assunto que a gente não tem que ter pressa. Não temos que ter pressa para colocar a pessoa em serviço, e se você é o médium que está sem casa, ou que se alguém te disse isso, de que você tem que trabalhar a sua mediunidade, não vai por esse caminho, assim, de ter pressa. Primeiro você tem que estar bem. Primeiro vamos ficar bem, tá? Porque a espiritualidade
precisa, ela quer ter pessoas para participar do intercâmbio mediúnico, mas a espiritualidade mais elevada, ela quer pessoas boas, bons instrumentos. Porque eu sempre destaco, a gente vai acertar o caminho, a gente vai estar no caminho certo quando não precisar que as entidades do plano superior, que elas desçam muito o seu padrão vibratório para chegar perto do nosso e poder trabalhar. O ideal, o que nós buscamos é que a gente consiga subir o padrão vibratório para durante a reunião, durante esse estado de elevação, a gente atingir a sintonia com entidades superiores. Lógico, eles vão baixar um pouco para entrar com a gente, mas existe um movimento maior da nossa parte. A gente está buscando, a gente está elevando, e aí nós conseguimos trabalhar com outra ordem de energia. Não vamos dar trabalho para eles. Vamos oferecer recursos, né? Oferecer trabalho, que eles possam trabalhar a partir de nós. Sobrevirá então o aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Aqui está o fundamento de uma postura que eu já disse e que eu sempre vou dizer porque eu acho que é importante para processos obsessivos e para trabalhadores que estão sob ataque. Se tem alguém querendo chegar até você para te influenciar, esse espírito está buscando sintonia com você. Se ele está sintonizando com você e se você já tem adestramento, recursos e valores para se portar espiritualmente, ele buscou sintonia? Tá bom. Então, vamos usar essa sintonia aqui e agora eu vou vibrar para você. Eu vou irradiar em você. Né? É um caminho, é uma troca. Então, é sair da postura de saco de pancada e assumir a postura de humildade, mas também de fortaleza e de respeito, de autoridade espiritual que a gente vai construindo nesse caminho. Diante de nossa atitude de desconfiança no exame das questões complexas de que nos sentimos rodeados, o assistente ponderou: aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. Tempo, a gente não se improvisa, não se faz de um salto um bom médium. Mesmo Chico, com toda a mediunidade dele, ele passou pela questão do estudo, do desenvolvimento, ele teve uma educação ali que possibilitou que ele desse saltos magníficos na mediunidade. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Então tá aqui, ó. Uma ressalva também para os grupos, que é o que eu estava falando. Eu nem lembrava disso, tá? Eu falei e tá batendo aqui. De que não se trata só de botar a gente para trabalhar, jogar a gente para dentro. Tem que ver a qualidade do que a gente está construindo. Voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, que no nosso caso aqui é o Pedro, Aulus continuou: nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado. E ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver, sem quitar os compromissos de ontem. Então, a misericórdia divina, ela permite que a gente avance na construção, né, na edificação do nosso próprio bem, mas existe um momento em que, para você conseguir romper certas barreiras,
você vai ter que buscar o que ficou para trás. A imagem que eu mais gosto, que é a imagem que fica rodando aqui em cima, é da árvore, da copa. Para quando essa árvore ela quer ter uma grande copa que se abre, ela tem que ter raízes profundas. Então a gente tem que entrar em contato com as raízes, com o que está na parte enterrada no nosso inconsciente, nas nossas sombras. A gente tem que entrar em contato com isso para poder continuar crescendo e se abrindo. Por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. Então, antes de falar que ele tem que trabalhar a mediunidade é para ele uma provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Emancipar, na visão jurídica, é quando a gente utiliza algumas formas de adquirir a maioridade, ou seja, de você poder agir em nome próprio, de você não precisar mais do pai, da mãe, do tutor, do curador, de alguém assinando por você em seu nome. A emancipação ela permite que você assuma os atos e a responsabilidade por eles. Então, a nossa emancipação espiritual, vamos pensar que é passar pelo processo da regeneração para então a gente poder começar a viver aí na situação de um mundo íntimo e de questões ditosas e aí mais futuramente a questão da purificação. Mas a gente, enquanto estamos nesse processo da regeneração, falando individualmente, tá? Eu uso os termos evolutivos de planeta, mas para falar de nós. Enquanto a gente ainda está na regeneração, estamos sujeitos a fazer bobagens, porque é nebuloso, é tormentoso. E por isso que as religiões vêm para ser guias, deveriam ser guias para a nossa conduta e para o nosso reajuste. E no caso de Pedro, ele não vai conseguir realizar essa regeneração, ao menos no que diz respeito a esse principal caso, ele não vai conseguir se emancipar ou adquirir essa mediunidade mais nobre enquanto ele não quitar. Então a emancipação, ele poder trabalhar efetivamente essa mediunidade, trabalhar bem, depende da regeneração. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, André Luiz falando de Aulus, tá? André Luiz está vendo o Aulus e vai falar pra gente. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, Aulus tocou a fronte de Pedro, tocou a testa de Pedro, auscultando-a demoradamente. Igual o médico faz com a gente, que ele bota lá o estetoscópio, né? Para ouvir o batimento cardíaco, ouvir o pulmão, para pegar o que está mais dentro. O Aulus, que é um excelente magnetizador, isso já nos foi dito no começo, ele que tem técnica, recurso e condições, ele bota a mão e ele faz, através de um processo de interiorização, ele começa a ler os registros de Pedro. E ele vai começar a falar sobre esses registros. Quer dizer, ele faz um processo de leitura de dados. Então é como se ele estivesse abrindo, ele hackeou o Pedro e ele está vendo o que está lá no arquivo. Deixa eu ver o que Pedro tem aqui. Ele começa a folhear. E é o melhor paralelo, são dados. A gente traz as memórias, as memórias são vivas e elas têm a sua energia. E quanto mais capacidade a gente tem, mais a gente consegue penetrar para ler esses dados. E essa capacidade de ler ou de penetrar nos arquivos alheios, ela está na mesma proporção da nossa capacidade de penetrar os próprios arquivos, de interiorizar, de realizar o próprio processo. Por isso que não basta ter mediunidade e vontade. A gente tem que realizar a busca pessoal, a busca interior, para que nós possamos oferecer e utilizar a mediunidade com mais qualidade. Então, antes de trabalhar para o outro,
qualquer coisa que se diga respeito ao trabalho espírita, antes de você fazer no outro, você tem que ter feito em você. Essa é a regra. Você tem que saber fazer em você, tem que ter passado por isso para você poder fazer e passar para o outro. Então o Aulus está lendo os arquivos de Pedro. Decorridos alguns instantes de silêncio, Aulus informou: a luta vem de muito longe. Quer dizer, agora ele vai começar a narrar o que ele leu. Ele pegou o fichário a partir dos arquivos mentais e ele vai começar a narrar. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje, o espírito, como vítima de ontem. Pronto. É o que eu falo, não tem coitadinho. O encarnado que vai lá sofrendo, não, muito dificilmente ele vai ser a vítima ou coitado. As lutas, elas são antigas e elas são graves. Então, por isso que o encarnado não é coitado, mas a gente vai tratar ele muito bem. E o espírito, não necessariamente, ele é a parte ruim da história. Por isso que a gente vai tratar ele muito bem também. E aqui, pausas dentro do texto que eu acho legal a gente pegar. Não dispomos de tempo para incursões no passado. O que me parece aqui? O Aulus, ele viu que existem muitos pontos de energia e memórias que ele poderia retirar mais tempo para entrar e ir puxando cada vez mais essa teia de reencarnações e de luta, que provavelmente ela é antiga. Mas ele deu uma geral, que nem quando a gente pega o índice do livro, vamos só entender do que se trata isso aqui. Às vezes só pelo tópico, né, por cada título dos capítulos, a gente já tem uma noção do livro. Ah, então é isso. Então tá bom. E ele pega e ele vai passar para o André Luiz e para o Hilário essa leitura rápida, esse apanhado que ele fez daquilo que era mais pulsante nos arquivos mentais. De imediato, podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. Na derradeira metade do século passado, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental, aqui, esse é o processo, uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. Quer dizer, o Aulus, ele correu, ele viu algumas coisas, e se ele fosse parar para ver cada vez mais os registros disponíveis a ele, a partir da capacidade dele de penetrar nos arquivos, ele poderia falar muitas e muitas coisas que o Pedro fez. Mas, assim, ele não tá para fofoca, ele não tá para ficar sondando e violando a intimidade da pessoa. Ele tá no papel de instrutor, então ele só vai olhar e só vai falar aquilo que é relevante para o aprendizado de André Luiz e de Hilário. O perseguidor, que presentemente lhe domina as energias, era-lhe irmão consanguíneo. Então o obsessor já foi irmão dele. Cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Quer dizer, né? Deu em cima da cunhada. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação no hospício. Então, para ficar com a esposa do irmão, ele foi afetando, provavelmente ele usou formas de prejudicar social e economicamente, a pessoa começou a entrar em crise, começou a entrar em dificuldade, e aí ele, como médico, aproveitou o desespero do irmão e provavelmente começou a usar da influência médica, laudos e lobby, o que quer que seja, para internar o irmão. Falar lá, tá vendo? Tá louco. E aí ele interna o irmão, abre caminho para ficar com a esposa. Então internou no hospício, onde estacionou por muitos anos à espera da morte. Desencarnando e encontrando-o na posse da mulher,
Então, a hora que ele desencarna, ele saiu do hospício porque ele desencarnou, e ele vê que o irmão está com a esposa, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes então a existência e aguardou-o além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. Essa é uma palavra que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Cada um de nós tem que passar por um processo de regeneração. E ela vai se dar em ciclos. A gente regenera uma porção, avança, regenera outras questões, avança. A companheira menos culpada, porque ela não foi cúmplice nessas coisas que o Pedro, antes médico, fez. Ela, na verdade, ela também foi vítima do Pedro. É que depois ela ficou com ele, mas menos culpada, foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. Então, ela depois já veio a ser mãe do Pedro. E aí ela corrigiu dentro de si o seu sentimento de amor. O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Então, a relação da esposa, ela está resolvida. Esse processo, ela se desligou dessa causa. O que está pendente de resolução aqui é a questão entre Pedro e o seu antigo irmão, atual obsessor, ou cobrador. Aulus aqui. Respondendo com o olhar amigo à nossa expressão de assombro, acrescentou: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Então, essa aqui é a definição de expiação. O que é expiação? Penetrar forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo que afligimos o próximo. Então, sentir na pele. Isso é expiação, sentir na pele. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo. Ou, em alguns textos, vai falar em moratória. Te dou prazo para pagar. Estou te dando uma chance de você se recompor para poder pagar. Mas são sempre fatais. Elas vão acontecer. Não necessariamente ela vai ser na mesma ordem, no mesmo, na mesma, igual, não vai ser, olho por olho exatamente. A depender do nosso processo, ela pode se dar de outra maneira, porque além de punir, não exatamente punir, a intenção é fazer crescer. Então, se houver um interesse pedagógico de usar essa questão da expiação para fazer a gente desenvolver em algum campo, é assim que vai se dar. O ensinamento era simples. Contudo, a terrível situação do enfermo fatigado e triste infundia-nos justificável espanto. Porque você vê a pessoa sofrendo ali, você não tem a menor ideia do porquê disso, Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este? Quer dizer, o Hilário, ele está aqui encafifado, ele está querendo saber por que o Pedro está aqui. Tá, ele é médium, não pode trabalhar ainda, então o que ele está fazendo aqui? O instrutor sorriu e obtemperou, acentuou, destacou:
O acaso não consta dos desígnios superiores. Quer dizer, não é por acaso que o Pedro está ali no centro. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Com certeza, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito, com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, se agora ele não pode ser um elemento valioso, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo soerguimento. Então, ele, por enquanto, ele está como paciente. Curar-se-á, contudo, em breve tempo? Indaguei por minha vez. André Luiz pergunta: ele vai se curar em breve? E Aulus responde quase como um advogado responde algumas perguntas: o tempo do processo. Quem sabe? E com grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu: isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Lembra que eu falei que é o nosso papel se elevar para poder trabalhar na frequência o quanto a gente conseguir, o quanto for possível, mas nos esforçar para trabalhar nas frequências dos amigos espirituais de ordem superior? Aqui é basicamente um complemento, uma confirmação e um complemento. Quanto mais a gente consegue sublimar, mais a gente consegue receber e oferecer um trabalho nessa ordem. Porque isso nos traz mais altas visões da vida e recursos de ordem proporcional com aquilo que a gente está buscando. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Então, trazendo aqui as questões de obsessão como tendo origem na mente enfermiça. Mas não basta você querer mudar o seu mindset. Não basta você acordar e falar: hoje eu mudei, sou outra pessoa. Isso é só com o tempo. A gente já falou e o texto trouxe isso com muita clareza. Tudo depende do tempo. Não adianta você falar que mudou e você tomar algumas atitudes. Isso vai se repetir, vai se convalescer no tempo? Isso vai se confirmar? Além da decisão da cabeça, o seu coração já aceitou a sua decisão? Seu mundo íntimo já aceitou? Ou você ainda está fazendo isso em desagrado? Estou fazendo, mas não queria fazer. Queria estar fazendo outra coisa. Enquanto a gente tiver essa oposição do estou fazendo isso, mas na verdade eu queria estar fazendo outra coisa, ainda existe dentro de você uma ruptura. Então não adianta só mudar a sua cabeça se o seu corpo e todo o seu ser pede outra coisa. Tem que mudar, claro que tem que mudar, mas não se coloque numa postura de arrogância e de achar que eu fiz, eu mudei, porque é necessário todo o seu ser estar de acordo com isso para que isso se reflita efetivamente em mudança e energia. Porque você pode mentir, mas a sua energia não mente. Você pode falar da cabeça, mas o seu corpo, né, o seu ser como um todo, quando ele se manifesta em oposição, as energias vibram em oposição também. Então, a mudança ela tem que se dar integral e com o tempo. Então, é muito melhor a gente ser honesto em falar que não, eu tenho vontade mesmo de fazer ainda aquela coisa. Não estou fazendo, mas tenho vontade. É muito mais honesto e eu acho que é muito mais fácil quando a gente reconhece, porque você está conectado do que você fingir. Você cria uma linha divisória entre o psiquismo e todo o resto do seu ser, e aí por vezes você finge. Você está na linha do psiquismo aqui, você finge que está tudo bem, mas você não curou de fato aquilo. Então você não mergulhou.
Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça, aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina. Então, se ele seguir, né, a partir dos princípios e da transformação moral, se ele se aplicar nisso, sem dúvida, abreviará o tempo da expiação a que se acha sujeito. Uma vez que, convertendo-se ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Ou seja, tudo aquilo que eu venho falando de que a ligação ela se dá das duas partes. Então, se tem uma entidade obsessora, você pode movimentar recursos de afeto e de, enfim, bons recursos honestos para envolver a entidade, mas também dá o exemplo. Não vai pisar na bola, porque ele tá vendo muito. E apenas a confirmação pelos seus atos, pela sua transformação, é que vai convencer a entidade obsessora de que você mudou. E aí ela começa a se perguntar, fala, nossa, mas será que é certo eu continuar fazendo isso? Mesmo que ela não se pergunte intelectualmente, as suas próprias energias já vão começar a se questionar. Por quê? Eu vou trazer algo que é de experiência e de visão particular, tá? O nosso ser profundo, ele quer o bem. Ele busca a luz, ele busca o que é bom. Então, os espíritos, nós como um todo, a gente quer estar próximo de quem nos traz, né, nos traz coisas boas, de quem é bom. Por mais que, às vezes, a gente não quer porque você tá ruim e tal, mas, modo geral, em regra, isso vai acontecer. No fundo, quer. Porque você quer ficar bem. Então, busca a luz porque você quer a luz. E a sua transformação, a transformação dos consulentes, enfim, elas motivam e elas arrastam as entidades obsessoras para essa transformação também. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, mesmo depois que curar essa relação aqui obsessiva, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a exprimirem-se nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária. Então ele ainda vai continuar tendo algumas crises de epilepsia, que emergirão por algum tempo, em razão de simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando. Isso vai acontecer até que ele consiga reajustar integralmente o seu perispírito. Por isso que não se trata só de obsessão, se trata de curar a mente em desequilíbrio e as energias e todas as estruturas do perispírito que tem relação com aquilo. E isso não é rápido, isso não se faz assim. Isso é trabalho de longa duração? Perguntou Hilário, um pouco aflito. Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Quem poderá penetrar a consciência alheia? O que é interessante, né? Essa pergunta do Hilário, ela foi sobre futuro. Então, como que eu vou dizer o que ele vai efetivamente fazer, como ele vai fazer, como essa relação vai ser resolvida efetivamente, em quanto tempo? Mas é interessante aqui, né? O Aulus, ele penetrou os arquivos que dizem respeito ao passado, ele viu a história. A partir da história e do que ele observa ali, ele pode, se ele quiser, ele pode arriscar um palpite. Ele já falou um pouco, é tempo, vai demorar. Agora, vai que o Pedro tenha uma iluminação, assim, um insight, e ele se determina e realmente começa a trabalhar para modificar tudo e se dedica e começa a ampliar na questão da caridade, do trabalho, mais futuramente, vamos supor, entrou no trabalho mediúnico, está se dedicando, ele vai abreviar muito o seu pagamento. A sua questão da expiação, porque ele está pagando a dívida.
mas vai depender dele. Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Então, mesmo que Pedro não faça agora o processo que ele tem que fazer, isso que está acontecendo vai render frutos de luz em algum momento. Essas sementes plantadas, elas vão render frutos em algum momento. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro. Futuro esse que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. Vamos lembrar que essa encarnação de Pedro, a gente viu um pouco acima, que ela é de uma provação, de uma mediunidade de provação. Resolvendo este grande conflito, aí abre mais caminho para que depois ele tenha uma reencarnação com uma mediunidade, por exemplo, já de um progresso maior, que ele consiga fazer muito mais com o recurso mediúnico, porque ele já não tem essas questões para resolver. Então, o nosso olhar espírita é sempre de progresso e de evolução gradativa. E diante da nossa admiração, concluiu Aulus: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Por que ele termina assim, né? A gente vai encerrar o capítulo dessa forma. Porque ele está falando de reencarnação. Ele está falando que é uma questão que se cura com o tempo. E nesse tempo, as pessoas podem desanimar. O Pedro pode desanimar e a gente pode desanimar. Porque acontece de falar, nossa, mas já estou aqui há tanto tempo e ainda estou fazendo, e não estou vendo mudança nenhuma, ainda está difícil. E a gente tem um olhar de pressa, né? De acreditar que a coisa é dessa forma. Algumas vertentes religiosas vendem essa coisa rápida. A gente que é honesto dentro da doutrina espírita, nós trabalhamos essa visão. O que você levou, né, a profundidade do que você destruiu vai exigir a profundidade e o tempo para você reconstruir. Então, por vezes o tempo de reconstruir, de regenerar é muito maior do que o tanto de lambança que a gente fez. Então isso é uma certeza. Então, capítulo Possessão é encerrado. Espero que tenha sido um bom estudo, que a gente tenha conseguido trazer reflexões, ideias, compartilhar. Espero ter podido ajudar e né, participar de alguma forma disso. Se gostou, sempre aquele pedido pro YouTube entender, que é deixar o curtir, se quiser compartilhar com alguém o estudo, a playlist. Quem gosta do assunto obsessão, desobsessão e não viu, tem uma playlist do estudo do livro Diálogo com as Sombras. Então, se esse assunto te interessa e você não sabe, e está acompanhando aqui entre um vídeo e outro, dá para assistir a outra playlist lá, o estudo completo. E é isso. Próximo vídeo a gente se encontra, estamos já preparando, maturando o trabalho. E eu espero poder continuar oferecendo com esse empenho, com essa qualidade. E se quiser, se gostou, é para deixar comentário também, dizer o que não gostou, enfim. Estamos aí para compartilhar. Muito obrigado e um grande abraço.